a luz inacessível, né? Então os serafins estão nesse ambiente, na luz inacessível, tá ok? Os querubins estão ligados também ao trono de Deus. E aí vemos que Deus voa nas asas dos querubins. Deus se assenta sobre um trono que é sustentado pelos querubins. Os querubins cobrem a tampa do propiciatório. Os querubins vedam o acesso do homem à árvore da vida. Os querubins são como agentes que estão próximos da majestade. Como um rei tem aqueles que estão em volta dele, né, fazendo a sua proteção, a sua guarda, para que ele não seja importunado, também temos aí na realidade celestial seres criados por Deus que estão diante dele, que estão em volta dele, que são por ele utilizados então para a preservação do seu ambiente santo, sem qualquer tipo de possibilidade de contaminação. Então temos aí também os ditos, né, anjo-tronos, e é dito acerca deles por Tomás Aquino que tem um poder judicial. Você pode pensar a partir dessas possibilidades colocadas em seres que comunicam o juízo divino, não só juízo de condenação, mas também juízos de Deus, sentenças de Deus favoráveis, de aprovação. E aí temos desde o topo, né, a comunicação que é feita desde o topo de um ser para outro ser, e esta ideia é comunicada também por Dionísio Pseudo-Areopagita, como que esses seres desde o topo comunicando a providência de Deus desde cima até embaixo, até a nossa realidade humana. Podemos entender então, estes seres comunicam a vontade divina, o juízo divino, as sentenças de Deus, tá ok? Lembrando sempre, através de inferência, tá ok? Isso aqui não é uma realidade explícita, como temos acerca dos serafins, como temos acerca dos querubins, como teremos acerca do arcanjo, ou arcanjos, né? E como teremos acerca de anjos, textos explícitos que falam sobre eles, mas aqui temos textos de inferência e podemos trabalhar, especular um pouco, mas não muito, porque muita especulação em cima disso aqui produz, na verdade, distorções, tá? Então, na segunda parte da hierarquia, temos também os três seres. O primeiro colocado como domínio, o segundo como poder e o terceiro como autoridade. Acerca deles, veja o que Dionísio diz, deste grupo hierárquico aqui. Assim, dotadas dessas qualidades divinas, a ordem média dos espíritos celestes atinge a purificação, a iluminação, tá ok? E a perfeição da forma, graças às iluminações divinas que lhes foram concedidas através da mediação da primeira ordem da hierarquia. Serafins, querubins e tronos, que comunicam essa segunda ordem, a ordem média, né? A iluminação, a perfeição, a forma e a graça, né, da iluminação divina que lhes foi comunicada. Lhes foram concedidas através da mediação da primeira ordem hierárquica. E por sua vez, esta ordem média as comunica a terceira, a ordem que analisaremos aqui mais abaixo. Então temos uma dinâmica de relacionamento, desde os seres mais próximos da majestade divina, diante da majestade divina, em contato direto com ela, adorando constantemente, que comunicam esta glória aos seres hierarquicamente inferiores, que assim vão transmitindo de nível hierárquico a nível hierárquico, chegando até então à realidade humana. Tá certo? Todos esses seres compondo o reino de Deus, compondo toda essa hierarquia celestial e trabalhando todos em prol da sua vontade, estabelecendo então a sua vontade sobre todo o cosmos, sobre toda a criação. Tá ok? Com relação a principados, que é o primeiro ser da terceira ordem, da terceira ordem hierárquica, temos aí o termo grego para ele, archon, do grego, ou rosh, né, como que cabeça, líder, no hebraico. Temos então nessa terceira ordem hierárquica aqueles que estão colocados por Deus dentro dessa ordem, né, dessa terceira ordem, que está, por sua vez, em contato direto com o ser humano. Então, principados, Severino Pedro vai até falar um pouco acerca deles, não vai estender muito, porque nós não podemos nos estender muito onde a Bíblia nos dá pouco. Então a Bíblia nos deu poucas informações acerca disso, não se estenda. Se você especular muito, obviamente você vai sair da ortodoxia, você vai sair do cânon, você vai começar a falar coisas acerca da sua própria imaginação, e é onde mora o risco. Você pode produzir uma heresia, que pode causar diversos prejuízos. Talvez não na sua época, mas talvez mais para frente, com muitos hereges produzindo conhecimento
maléfico, conhecimento distorcido, que foi causar diversos prejuízos em épocas posteriores, quando fizeram leituras acerca de seus trabalhos e aquele conhecimento já estava distorcido, eles vieram e trouxeram acréscimos, piorando, né, e trazendo grandes prejuízos. Então é pouco dado, então pouco diga. Então, temos acerca dos principados uma possibilidade: anjos colocados como governadores de regiões celestiais, então, a partir do seu próprio nome, Arcon ou Rosh, líderes. Sobre quem lideram dentro dessa terceira ordem hierárquica? Sobre os arcanjos. A Bíblia fala claramente de arcanjos? Não, ela fala explicitamente de um arcanjo. Mas existe texto bíblico que dá inferência para entendermos que há mais arcanjos. Mas por inferência, explicitamente temos a Bíblia falando acerca de um arcanjo. Por isso que na nossa afirmação, na nossa pregação, no nosso ensino de EBD, geralmente eu privilegio a fala acerca daquilo que a Bíblia é explícita. Então, a Bíblia fala do arcanjo Miguel, dá o nome, função e situações nas quais ele se envolve. Ele é um personagem central no todo o desenvolvimento da história bíblica. Está presente em momentos muito importantes. Inclusive, seu próprio nome é um nome muito sugestivo. Miguel, quem é como Deus. Dizem até que esse nome foi lhe dado relacionado à sua atitude diante da rebelião do querubim ungido, quando ele pensa em estabelecer seu trono acima do trono de Deus. E Miguel, então, claro, uma inferência, tá? Uma hipótese. Miguel pode ter sido aquele que se opôs e na sua oposição disse: quem é como Deus? Esse quem é como Deus deu origem ao nome Miguel. Miguel significa quem é como Deus. Então existe essa possibilidade, essa hipótese, okay? Em relação ao anjo Miguel. Então o anjo Miguel que estaria então subalterno aos principados, principados que podem ser então governantes estabelecidos por Deus sobre regiões celestiais, ok? Nesta batalha contra as hierarquias demoníacas. Essa batalha, por exemplo, que se travou nas regiões celestiais, onde a mensagem de Deus, a mensagem da revelação de Deus que estaria sendo trazida por Gabriel, foi interceptada por esses seres demoníacos e precisou então da intervenção de Miguel para abrir caminho para Gabriel, aquele que estava trazendo a comunicação da mensagem divina. Tá, ok? Então temos todas essas realidades de um mundo espiritual presente, vivo, real, dinâmico, mas não visto por nós. Temos então a confiança nisso a partir da fé no texto sagrado revelado, o texto bíblico. É a nossa fé que confere então para nós valor a essas revelações. Nós cremos em Deus, Deus é verdade, Deus tem de fato cumprido com as suas palavras, então essas palavras, essas escrituras reveladas pelo Espírito Santo de Deus, é-lhes dado então fé, é-lhes dado então confiança na sua descrição, na sua realidade a partir desse relacionamento que temos com Deus. Fora desse relacionamento, esqueça. Uma pessoa que não tem relacionamento íntimo, verdadeiro com Deus, tudo isso para ele é plena loucura. Então tudo isso faz parte da sua realidade. Você que está em relacionamento pleno com Deus, sabe da sua verdade, sabe da sua fidedignidade, sabe que Deus não mente. Então a partir dessa verdade, esse relacionamento que você tem com Deus, você crê naquilo que a Escritura fala acerca dele. Veja, esses seres que estão enquadrados aí, tanto o último ser da primeira hierarquia, os seres da hierarquia média e o primeiro ser da terceira ordem hierárquica, temos um texto de Colossenses 1,16 que diz: porque nele, tá certo? No Senhor foram criadas todas as coisas. Ou seja, nele, ou seja, tudo depende dele, a partir dele, teve início nele. Não tem início em outro ser. Não existe outro ser fora dele, tá ok? O ser que hoje não participa da sua luz, que está em trevas, é porque distorceu a sua realidade. Mas na verdade, sua realidade, sua criação, sua essência foi boa, criada a partir deste ser, criada a partir de Cristo Jesus. Todas as coisas que neles há, nos céus e na terra, tá ok? Visíveis e invisíveis, como já foi dito, já foi lido em outro momento. Então, está tudo enquadrado aí, nada foge a essa realidade. Tronos, conforme dito aí. Dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Por ele, a partir dele. Sem ele, nada teria sido feito. Mas não somente isso, para ele. Ou seja, qual o objetivo? Atender às ordens de Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus domina sobre o pleroma, domina sobre a plenitude. Okay? Então, é completamente ridículo, patético
dirigimos a nossa atenção, nossas orações, nossas petições a estes seres. É como você chegar numa obra, né, uma grande obra, e você pede para o pedreiro consertar o projeto de engenharia ou de arquitetura. Fala, não, eu não quero assim, eu quero de outro jeito. Não, é função dele. Ele é um trabalhador braçal que está sob ordens fazendo determinada função. Uma função específica. Ele não vai se meter em outra coisa. Mas tem que chegar até o engenheiro, o arquiteto. Então, que é aquele que tem de fato palavra de ordem sobre isso. Então, apelarmos para oração dirigindo a estes seres da hierarquia celestial ou tentarmos pateticamente dar ordem sobre eles é completamente distorcido. Está totalmente fora da realidade apoiada pela Bíblia Sagrada. Então, temos que entender a partir desse texto que eles existem, eles são importantes, mas eles obedecem ordens vindas do próprio Deus, tá certo? E não nós. Então temos essas situações aí. Na continuidade, outros textos que falam também acerca desses seres. Temos os arcanjos, como já disse aí, explicitamente acerca do arcanjo Miguel, arcângelos, anjo líder, certo? Ângelos, que é atribuído a ele este arc. Então, dentre os anjos, o líder, Miguel, líder dos anjos. E aí, o texto que fala acerca dele, temos aqui, que nos dá, né, esta inferência quando fala acerca de Miguel. Deixa eu só chegar aqui no trecho. Temos aqui o texto de Daniel 10:13. Daniel 10:13. Veja o que diz o texto. Mas o príncipe do reino da Pérsia, hierarquias demoníacas, né, as suas ordens hierárquicas, me resistiu 21 dias. Na fala de Gabriel, tá ok? A fala de Gabriel, aquele que é responsável pela comunicação da mensagem divina. Então Miguel, veja aí o anjo acerca do qual é falado explicitamente, né? Um dos príncipes supremos, ou um dos primeiros príncipes, em outra tradução. O pastor Ezequias Soares, inclusive na obra Declaração de Fé da Assembleia de Deus, ele diz que esse pequeno trecho ele é uma inferência para entendermos que na verdade existem mais de um arcanjo. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, um dos príncipes supremos. Então da ordem de Miguel a outros. Ok? Então pode trazer uma possibilidade de haverem mais arcanjos. Agora, claro, aquilo que eu tenho falado, ele não é explícito. Ele é uma inferência em cima de um texto isolado. Então, dentro das regras da hermenêutica, texto isolado não constitui doutrina. Então, eu não afirmo de uma forma tão incisiva acerca da realidade dos diversos arcanjos, tá ok? Porque eu tenho apenas um texto e nesse texto uma inferência. Então, como é texto tanto isolado, eu prefiro afirmar aquilo que a Bíblia fala explicitamente. A Bíblia fala explicitamente acerca do arcanjo Miguel. Nos dá nome, nos dá atuação, tá ok? Nos dá a sua forma de trabalhar, a sua forma de agir. Então, acerca dele temos como falar de uma forma muito mais segura. Então, terminando aqui a hierarquia celestial, temos os anjos, de um modo geral. Malak, do hebraico, ângelos, do grego, mensageiros, que podem ser mensageiros celestiais ou mensageiros terrestres. João Batista foi chamado o anjo do Senhor. Tá ok? Os pastores das 7 igrejas da Ásia Menor, eram chamados anjos da igreja. Carta ao anjo de Éfeso, carta ao anjo de Tiatira. Não faz sentido Deus usar João para escrever uma carta para enviar para um anjo celestial. Deus comunicaria com ele diretamente. Então, obviamente, este anjo é, na verdade, dentro do termo Malak ou ângelos, é aquele sinônimo que fala acerca de mensageiros humanos. É um mensageiro humano. Agora, no caso aqui dos mensageiros celestiais, temos então a base da hierarquia. Tá ok? O anjo respondeu, o texto citado aí, o anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus, conforme está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 19. Então, falando acerca de anjos, dando continuidade, algumas questões que são debatidas aí também, dentro da questão da hierarquia celestial, é a proposta trazida aí por Orígenes, na sua obra, acerca da possibilidade de evolução hierárquica. Acerca da possibilidade de evolução hierárquica. Vou trazer aqui a leitura como contribuição, né, do livro aqui de
Orígenes, livro de Orígenes, na página 120 e 121, livro de Orígenes, na página 120 e 121. Veja o que diz. Penso que é preciso argumentar de forma semelhante a respeito dos anjos, e não ter por casual que a tal anjo tenha sido atribuída tal função. Por exemplo, a Rafael, e aí já começamos por nomes que não estão presentes na ortodoxia. Então, Alexandre, por exemplo, Orígenes, que é da escola de Alexandria, não que digamos acerca dele que ele é um herege, tá ok? Mas na sua linha de estudo, a sua escola, que é uma escola que valorizava muito a interpretação alegórica dos textos bíblicos, havia uma certa liberdade para interagir com outras teologias. Então, interagia muito com a filosofia grega, principalmente Platão, tá ok? E interagia muito com outros pensamentos teológicos, alguns até oriundos do judaísmo. Então, eles acabavam trazendo algumas coisas que eles entendiam que não era nocivo. Por exemplo, algumas denominações aí de anjos que não são encontradas dentro dos textos da Sagrada Escritura. Não são encontrados dentro do cânon. Por exemplo, esse anjo Rafael. Onde está o anjo Rafael? E outra coisa que temos que lembrar, que alguns textos que são tidos por nós como apócrifos, tá, okay? Inclusive textos do Antigo Testamento que eram tidos pelos judeus também como apócrifos, foram lidos como literatura útil por alguns elementos alguns chamados pais da fé, a patrística, né? Então, alguns elementos da patrística que não chegavam a ser hereges, ok, defendiam a ortodoxia bíblica, mas em alguns pontos da sua teologia, quando fosse útil, quando entendesse que não era nocivo a escritura sagrada, a doutrina bíblica revelada, eles faziam uso de alguns textos desse. Então, alguns faziam uso da sabedoria de Salomão, de Eclesiástico, o Apócrifos do Novo Testamento, Pastor de Hermas, tá, ok? De Daquê, que era um livro de regras na época. Então, alguns faziam uso desses textos aí, como complemento para seus ensinamentos. E aí, com relação a Orígenes, temos então aí a citação, né, desse tal de Rafael. Não temos na Bíblia Sagrada nenhum elemento angelical com esse nome. Não temos aí nenhum elemento com esse nome. Mas ele faz uso aí, provavelmente a partir de um texto que ele tenha se utilizado e que entendeu que não era nocivo. Então temos aí, Rafael. Por exemplo, Rafael, o encargo de tratar e curar. A Gabriel, a supervisão das guerras. A Miguel, o cuidado das orações e das súplicas dos mortais. Não se pense que eles mereceram tais ofícios por outros motivos, que não fossem seus méritos. Tratando aí acerca da atitude dos anjos e de mérito para obtenção de determinados cargos. Então começa aí o pensamento de Orígenes com relação a esse conceito de evolução dos anjos, uns ascendendo a determinados níveis hierárquicos superiores e outros em decrescente devido ao seu não empenho, né? Então não se empenharam tanto quanto aqueles, por isso estão em níveis hierárquicos inferiores. Então essa é uma ideia colocada aí por Orígenes, né? E não só por ele, mas outros teólogos que também entraram por essa linha. Não se pense que eles mereciam tais ofícios por outros motivos que não fossem os seus méritos, seu zelo e virtudes que manifestaram antes da organização desse mundo. Foi então que na ordem dos arcanjos foi atribuído a cada um este ou aquele ofício. Outros mereceram ser inscritos na ordem dos anjos e agir sob a autoridade de tal ou qual arcanjo, de tal ou qual chefe ou príncipe de sua ordem. Tudo isso dissemos não se produziu fortuitamente, nem sem discernimento, mas por um juízo de Deus muito bem adaptado e justo. Foram dispostos e ordenados em função dos méritos, segundo o seu julgamento e sua aprovação, de tal maneira que a este anjo foi confiada a igreja dos Efésios, a outra de Esmirna, tal anjo foi o de Pedro, e tal outro foi o de Paulo,
assim por diante. Aí veja aí uma ideia implícita já do anjo da guarda, tá? Do anjo da guarda colocado como os anjos individuais para determinada pessoa. Nós cremos que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e os livra, os anjos. Então Deus pode colocar um grupo de anjos para te guardar, para guardar um grupo de pessoas. Mas a Bíblia não fala claramente acerca de anjos individuais guardando pessoas. Tá certo? O anjo da pessoa, aquele anjo daquela determinada pessoa. Isso na verdade está muito presente dentro do misticismo judaico, que entendia até que o anjo assumia a forma daquela pessoa. Então, que a voz, a forma daquela pessoa. Então, não é cânon, tá certo? Isso aí é misticismo. E tal outro foi o de Paulo, assim por diante. Cada um dos menores que estão na igreja foi atribuído um anjo daqueles que continuamente veem a face de Deus. Tá, a Bíblia não diz que foi um anjo para cada um, diz que os seus anjos assistem diante de Deus. Veja que temos que tomar muito cuidado nas afirmações. Mas também aquele que deve ser o anjo que rodeia por todos os lados os que creem em Deus. Não se deve imaginar que tudo isso se tenha produzido por acaso e fortuitamente, nem que eles tenham sido feitos assim por natureza, para não acusar aqui o Criador de parcialidade, mas deve-se acreditar que a decisão foi tomada em função dos méritos e virtude dos poderes e talentos de cada um, pelo justíssimo e imparcial governador do universo que é Deus. Então, como se Deus tivesse criado um grupo de anjos, eles foram colocados todos na mesma linha de partida, e cada um, de acordo com a forma como correram nessa carreira, atingiram então por méritos próprios a posição que ocupam na atualidade. E Orígenes entende que isso é uma forma de justiça de Deus. Okay? Como se Deus houvesse de antemão criado cada anjo para cada função, ele houvesse sido injusto, porque uns anjos são hierarquicamente inferiores a outros. Agora, claro, essa especulação de Orígenes, ela tem o pressuposto de que os anjos estão contentes ou descontentes com a posição que ocupam. E parte aí de um entendimento muito humano acerca disso. Então, na realidade humana, de fato, há pessoas satisfeitas ou não satisfeitas com a posição que ocupam na sociedade. Então, uma posição é degradante, outra posição é superior, é louvada. Então, isso é uma realidade totalmente humana. E aí, quando o homem, a partir da sua realidade, tenta colocar a realidade celestial dentro da sua própria e julgá-la a partir da sua, nós temos, por exemplo, ao ver que o Pai envia o Filho e o Filho envia o Espírito, muitos chegaram à conclusão de que o Pai é maior que Cristo, Cristo é maior que o Espírito Santo. O Espírito Santo está na base aí da Trindade. É como se fosse o menor indivíduo, o menor elemento da Trindade. E isso é completamente absurdo. Então o Pai envia o Filho, né? Ou ele é Pai, que isso aqui é Filho. Agostinho trata disso no livro Trindade, tá ok? Recomendo a todos que leiam. Então, por ele ser filho, não é inferior ao pai. Tá ok? Porque o pai não seria pai se não houvesse o filho. Essas designações, na verdade, elas não são artificiais, elas são reais. Existem três pessoas com a mesma essência. Esta é a situação. Agora, como traduzir para uma mente humana? E aí, dentro dessa necessidade humana de entender a sua capacidade limitada de cognição, de absorção de conhecimento, temos aí esta forma de revelação, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas os três têm a mesma essência. Não há nível hierárquico entre eles. Não há primeiro, segundo e terceiro. Mas são três seres que participam da mesma essência. São três pessoas que participam da mesma essência e que constituem um só ser, que é Deus. Deus não é três deuses, Deus é um Deus. Uma só pessoa, um só ser, que compartilha dessa essência com essas três pessoas. E nenhuma dessas pessoas é superior à outra. Então, quem mesmo tendo o Pai enviado o Filho enviado o Espírito. Aí você vai me dizer, Jesus disse, o Pai é maior que eu. E aí eu te digo, Jesus estava como servo, na sua condição humana. Tá ok? Então ele estava comportando-se como servo de acordo com a missão que lhe foi atribuída. A missão que abraçou, a missão que desempenhou e foi até o fim. E depois ele, em outro lugar, numa oração, ele diz que quer aquela glória, a glória que tinha junto ao Pai, aquela mesma glória do Pai. Tá ok? Então temos essa realidade. Essa realidade não pode ser entendida plenamente dentro da mentalidade humana e principalmente não deve ser julgada a partir dos parâmetros da realidade humana, porque é uma realidade distinta da nossa, muito superior à nossa. Tá ok? Então, dentro dessa situação, temos então o pensamento de Orígenes,
ele deu lugar a esse entendimento de que há uma evolução ou uma involução dentro das hierarquias celestiais a partir dos méritos dos próprios seres que a ela compõem. Ok? Então o texto que está em tela aí, o mestre alexandrino, referência na escola alegórica de interpretação bíblica, professava a crença em uma possibilidade de evolução nas hierarquias celestiais, a partir da dedicação empregada por cada ser, o que os colocou nas posições que ocupam atualmente na corte celeste. Ok? Então esse entendimento a partir desta forma de ver essa especulação, essa forma de olhar para essa situação de Orígenes, esse grande referencial aí dentro da escola alegórica. E eu quero trazer outra contribuição aqui do pastor Severino Pedro, no livro Doutrina Bíblica dos Anjos, na sua página 25. Como é que ele se posiciona em relação a essa possibilidade de evolução dos anjos e essa questão da hierarquia celestial. Veja o que ele diz aqui a partir da página 25, o tópico sua categoria. No tocante à categoria ou à classificação angelical, as escrituras dão um testemunho mais abundante, citando seus pontos e até funções. Embora seu serviço e dignidade possam variar, não há nenhuma implicação na Bíblia, tá ok? Aí a diferença entre especulação e a ortodoxia bíblica, né? O conhecimento bíblico, aquilo que ela diz ou aquilo que ela não diz. Não há nenhuma implicação na Bíblia de que alguns anjos são mais inteligentes ou poderosos que outros. Cada aspecto da personalidade dos anjos foi criado e estabelecido pelo Criador. Isto é, cada anjo em si mesmo se contenta com aquilo que é. Okay? Isso é mais condizente com a realidade espiritual na qual estão. Okay? Diferenciando sempre a realidade do ser espiritual, celestial, com a realidade daqueles que estão neste mundo. Este mundo atingido pelo pecado, pelos defeitos, pelas deturpações. No que tange a seus ofícios, as escrituras apresentam-nos assim: anjos, Lucas 2, 9 ao 15. Arcanjo, Judas, verso 6. Querubins, Gênesis 3, 24. Serafins, Isaías 2, 2 ao 6. Hostes, Efésios 6, 12. Principados, Efésios 6, 12. Potestades, também. Principados, príncipes, idem. Eles são seres individuais e, embora espíritos, experimentam emoções. Eles prestam culto inteligente ao Criador. Salmo 148, 2. Contemplam com o devido respeito a face de Deus. Mateus 18, 10. Conhecem suas limitações. Não são oniscientes. Gênesis 19, 12. Mateus 24, 36. Em relação ao Senhor Jesus, conhecem a inferioridade deles, de si mesmos. Né? Hebreus 1, 4 ao 14. E no caso dos anjos rebeldes, eles conhecem a sua capacidade de fazer o mal. Por isso têm pleno conhecimento acerca da realidade dos anjos caídos. Veja só. Os anjos são individuais, mas embora às vezes apareçam em multidões elevadas, estão sujeitos, portanto, à classificação e à variedade de categorias e de importância. Primeiro, a revelação específica dos anjos determina certos grupos de anjos, como também, segundo se depreende em alguns textos, diversas importâncias individuais entre os anjos. Vejamos, pois. Mencionam-se 5 representações principais de supremacia, entre estes seres tais como tronos, domínios, principados, autoridades, poderes. Além das citações já mencionadas, a Bíblia fala também de trono de Satanás, onde ele exerce autoridade como se fora rei. A palavra trono no grego do Novo Testamento, tronos, é usada no Novo Testamento como sentido de trono real, ou com o sentido de tribunal judicial, da onde Tomás Aquino atribui, né, a esta classe da primeiro grupo hierárquico, né, estes anjos, trono, como anjos ligados à autoridade judicial. Mateus 19, 28. Há também alusão aos tronos de elevados poderes angelicais, ou de governantes humanos, Colossenses 1,16, 1 de Pedro 3,22. É evidente que no mundo angelical, nesse vasto reino de luz e glória, há diferentes categorias e posições. Deus distribuiu entre eles domínios e poderes nos lugares celestiais, que existem nesse mundo invisível.
Assim, a verdade revelada sobre isso deve ser: tronos, refere-se àqueles que estão sentados sobre eles. Então, João os vê em Apocalipse. Participando do governo divino, domínios, aqueles que dominam determinada área celestial ou terrena. Principado, aqueles que governam reinos espirituais. Poderes, aqueles que exercem poderes sobre qualquer resistência, boa ou má. E autoridade, aqueles que estão investidos de responsabilidade imperial. Então temos aí, a partir dessas inferências bíblicas, as possibilidades de colocações hierárquicas entre esses seres celestiais. Mas como disse Severino Pedro, o pastor Severino Pedro, a Bíblia não nos indica movimentos de ascensão ou decrescentes, a partir de mérito. A Bíblia também nos indica que esses seres celestiais estejam descontentes com as suas posições. A Bíblia nos indica que tenha havido disputa entre eles. Tá ok? Então, se a gente partir para uma especulação muito mística, claro, até o Dionísio Pseudo-Areopagita mesmo, que a gente usa em alguns momentos, temos que tomar cuidado com o uso que se faz dele. Jacob Boehme, outro místico também, muito ligado à teologia da Idade Média, que falou muito acerca de anjos. Então, algumas coisas deles vão ser até úteis, mas muitas delas são perigosas, porque na verdade é uma influência de conhecimentos externos, do gnosticismo, do misticismo, da cabala. Então temos que tomar cuidado que alguns deles vão dizer que esses seres, por serem maiores, detentores de mais poder, de mais luz, mais inteligência, são superiores aos outros, e assim nós vamos nos comunicando com os primeiros, ascendendo até chegar aos seres mais perfeitos e até finalmente a glória celestial. Como se os anjos e suas hierarquias fossem uma escada de ascensão para nós. Sendo que nós não vamos ascender ao ambiente celestial por meio dos anjos, e sim por meio da graça de Cristo Jesus. Foi Ele que nos abriu a porta, foi Ele que abriu o véu de cima a baixo, do Santo dos Santos. Nós estamos em contato direto com Deus, sem passar por nível hierárquico. E esses níveis hierárquicos, colocados assim, a partir dessa ideia de evolução dos anjos, atribui a eles disputas a partir de mérito. Então, se assim fosse, na atualidade, nós teríamos então uma verdadeira disputa celestial, onde os anjos da base da hierarquia olham para a situação de serafins e querem ser serafins, porque não se contentam em serem anjos. Os serafins estão cansados de serem serafins e querem ser querubins. Então teríamos toda uma intensa desordem, um intenso ambiente de disputas, de querelas, dentro do ambiente celestial. Mas tudo isso, na verdade, é um reflexo de um entendimento puramente humano. Então, os homens, sim, disputam lugar, cargos da empresa, aumento de salário, diminuição e por aí vai. Porque é do ambiente humano, imperfeito, relativo. Okay? Agora, um ambiente celeste, um ambiente divino, no qual estão esses seres que não se rebelaram contra Deus, naquele ato de rebeldia, instigado pelo querubim ungido, atualmente Satanás, eles que não se deixaram levar por essa influência, eles estão presentes diante de Deus a partir da sua perfeição, da forma como foram criados por Deus. Tá ok? E essas decisões tomadas não se alteram, porque o anjo tem outras características. O anjo não sofre toda a mutação biológica que nós sofremos. Eles são seres espirituais. Eles não sofrem mutação biológica, evolução e involução. Uma vez tomada a decisão se perpetua. Por que não há salvação para demônios, para Satanás e os demônios? Porque eles não mudaram de lá para cá. A decisão tomada nesse ambiente antes da criação dos homens, antes da criação do cosmos, dessa nossa realidade, tá certo? Tempo e espaço, dentro daquela criação apontada em Gênesis, esses seres que existiam antes dela, a decisão tomada no tempo deles é a decisão que fica. Eles não sofrerão alteração, por isso a sua decisão não mudou. Tá ok? Assim são os anjos na corte celestial. Não há alteração, porque eles são seres celestiais, não são seres biológicos. Eles não sofrem mutação, alteração de humor, alteração de inteligência. Eles não têm mais inteligência do que tinham. Eles são criados por Deus no seu ato criador, perfeito, infinito e definitivo. Então criou todos esses seres têm tal capacidade. Essa capacidade, dentro dela, a partir dela, do seu livre-arbítrio, dentro das suas categorias, diferente da categoria dos homens, tomam decisão essa que se perpetua, uma vez que não haverá alteração. Tá, okay? Assim é que Severino Pedro dá esse entendimento, e na verdade é o caminho dentro essa mesma ótica, esse mesmo entendimento, que não há entre estes seres de diferentes hierarquias nenhum tipo de querela ou insatisfação com relação à sua função, à sua capacidade e ao seu nível hierárquico.
a posição que está. Onde foram colocados estão satisfeitos por serem participantes da glória celestial, quer perante a própria glória celestial, como estão os serafins, ou quer na base da hierarquia, recebendo da parte de Deus toda a sua glória, a sua ordem, ok? A sua graça, e comunicando esta graça aos seres humanos. Ok? Então é assim que eu caminho também no entendimento, junto com o Severino Pedro. O Dr. Severino Pedro, referência teológica na Assembleia de Deus, deu um parecer a esse respeito no tópico Sua Categoria, em seu livro Doutrina dos Anjos, onde deixa claro sua posição de que cada anjo, de antemão, foi criado na posição em que está e serve a Deus satisfeito com o que recebeu da parte do seu Senhor, do seu Deus. Ok? Então temos aí essa questão da conceito de evolução ou de involução e a sua refutação a partir da opinião aí de Severino Pedro da Silva, e afirmando que não encontra indícios na Sagrada Escritura para fundamentar esse tipo de conceito. Tá, ok? Então vamos encerrando nossa aula por aqui, que ela já se estendeu muito, já está muito grande, e depois vamos dar continuidade ainda acerca da hierarquia celestial, falando um pouco acerca do que Dionísio via de tão importante nessa questão da hierarquia, vendo outras propostas de hierarquias, por exemplo, do misticismo judaico, e caminhando aí, indo até o tópico que vamos falar acerca da possibilidade, né, daquilo que a Bíblia indica como número, quantidade para os anjos. Tá, ok? Agradeço a todos por terem ficado aí comigo nessa investigação. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam crescer sempre na graça e no conhecimento. Se gostou do vídeo, curte, compartilha e inscreva-se no canal, que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando sua vida. Amém?